Bom dia. Deus não é um Deus de dúvida. Deus não é um Deus de dúvida. Onde há dúvida, não está Deus. Tá claro? Dá para você entender? Toda dúvida não vem de Deus. Eva e Adão, lá no princípio, foram tentados por uma dúvida. Satanás colocou dúvida no coração de Eva. Depois, quando Deus estava abençoando a vida das pessoas e abençoando a vida de Jó, Satanás também colocou dúvida no coração de Deus e disse: será que Jó vai te adorar se o Senhor não continuar enchendo-o de bens? Dúvida. A outra dúvida, Jesus, na época que ele foi ser tentado no deserto, o Espírito levou para ser preparado. As dúvidas, Satanás colocou dúvidas no coração de Jesus. Salta daqui, vamos ver se o Pai te segura lá embaixo. Se você tem poder, transforma essas pedras em pães. Dúvidas. Pedro ouviu Jesus: vem, ande sobre as águas. Ele começou a andar, mas quando ele olhou e viu o vento, teve dúvidas. Afundou. Tomé, ao ver Jesus, em vez de acreditar e abraçar Jesus, falou: se eu não colocar o dedo, eu não vou acreditar. Dúvida faz com que perca as grandes verdades. Ou seja, Deus não é um Deus de dúvida. Se você agora está começando o seu dia com dúvidas, vamos orar e vamos pedir para Deus tirar toda a dúvida. Porque o amor lança fora toda dúvida. Quando você ama, quando você faz a verdade, quando você está na verdade do Senhor Jesus, não há dúvidas. Então entenda, em nome de Jesus, algumas coisas estão erradas. Se você está tendo dúvida na sua relação familiar, na sua relação de amizade, na sua relação amorosa, seja qual tipo de relação você tiver e há dúvida, você tem que entender que isso é problemas pequenos que foram acontecendo por maus comportamentos, por falta de atitudes que enfraquecem a confiança. E o que acontece? Quando essas atitudes que não são claras e deixam dúvidas, enfraquecem o amor, enfraquecem a amizade, enfraquecem a relação e a confiança vai embora. Então, um coração com fé, um coração verdadeiro, ele não tem dúvida. Mas comportamentos diários, comportamentos repetitivos, com certeza vão tirar a sua confiança e vão fazer com que você viva em dúvida. A transparência, se você não for uma pessoa transparente, se você não viver uma relação de transparência, vai haver dúvida. Onde há trevas, não há luz. Se você é de Deus, venha para a luz e não viva nas trevas. Coerência é fundamental para que você tenha confiança e que você seja uma pessoa que viva numa relação sem dúvida. Se a pessoa não é coerente naquilo que ela faz, as atitudes que ela faz não são as mesmas com as quais ela fala, isso vai gerar dúvida e Satanás vai entrar nesse local. Quando nós somos egoístas e agimos por atitudes egoístas, e vai gerar nas pessoas que estão perto da gente insegurança, medo, porque nós somos egoístas, queremos tudo para nós e vai gerar dúvida no coração da pessoa. Outra coisa que é terrível que Satanás usa é a falta de clareza, a falta de clareza nas situações, a falta de humildade. Porque quando a pessoa está vivendo em trevas, está vivendo em dúvidas, ela vai forçar você a querer acreditar nas palavras dela, não nas atitudes. Então vai perder a dúvida. Então o que acontece? As nossas atitudes podem gerar dúvida nas outras pessoas. Talvez você diga assim: o Renato é um louco, a Lucia é uma louca, né? Onde já se viu ela duvidar de mim? Onde já se viu ela não estar acreditando em mim? Mas as suas atitudes, as minhas atitudes podem estar gerando nas pessoas dúvidas, e Deus não é um Deus de dúvida, e consequentemente você está sendo levado a ser um instrumento na mão de Satanás, não na mão de Deus. Quando você fala então uma coisa e vive outra, você está levando dúvida. Quando você não demonstra amor, quando suas atitudes de amor são atitudes às vezes financeiras e não são atitudes de carinho de todo dia, você não demonstra amor. Quando você age com hipocrisia, fala uma coisa e age de outra maneira, você está sendo um instrumento na mão de Satanás, trazendo dúvida na sua relação. Quando você entra em desespero e não tem uma fé, uma tranquilidade, você vai gerar dúvidas. Ou seja, ai meu Deus, o que eu faço agora? Ou seja,
Todas as vezes que não tem Deus na presença, vai gerar dúvida. E quando você não sabe explicar aquilo que está acontecendo, a razão daquilo que você está fazendo, a Bíblia diz que quando você não tenha sempre a capacidade de explicar a razão da sua fé, se você crê numa coisa, então você tem que ter situações para explicar para as pessoas aquilo que está acontecendo e você não vai gerar dúvida. Ou seja, todas as vezes que na nossa relação falta comunicação, vai ter dúvida. E o que vai acontecer? Na outra pessoa que está recebendo a nossa falta de comunicação, quando a outra pessoa não tem um feedback da nossa atenção, do nosso carinho, vai gerar no coração da outra pessoa tristeza, angústia, dúvidas. E isso vai acabar com o seu parceiro, acabar com o seu amigo. Não seja um instrumento de Satanás deixando dúvida na vida das pessoas. Seja constante em tudo aquilo que você faz, porque a inconstância, hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje eu estou, amanhã eu não estou, vai gerar dúvidas. Eu tenho que saber que daqui 5 minutos a minha secretária vai estar aqui. Se ela não tiver, um dia vem, outro dia vem, eu vou ter dúvidas, então eu vou perder a confiança nela. Ou seja, quem ama mesmo vai ter que demonstrar com cuidado. O cuidado não é só financeiro, preste atenção pais, preste atenção mães, em relação aos seus filhos, em relação aos seus parceiros. Tem que ter carinho, demonstrar carinho, um beijo, um abraço, um afago, olha como você está bonita, como você está bonito, nossa, você trabalhou tanto, não quer descansar um pouco? Carinhos, atitudes de carinho fazem com que as dúvidas vão embora. E se você é uma pessoa que ama a outra e continua vivendo em dúvidas e você vai continuar machucando, então você não está amando. Quem ama não machuca, quem ama não faz com que o parceiro viva em dúvidas. Ou seja, as nossas atitudes vão provocar muita situação desagradável. Então, seja transparente, seja uma pessoa que tem estabilidade emocional, não haja com frieza, com indiferença, seja uma pessoa quente, alegre, feliz, abrace, beije. Não repita os erros que você já cometeu no passado, porque se você volta a repetir, você vai estar gerando dúvidas no coração das pessoas. Tem uma charla, eu não sei falar em português, mas um diálogo sincero com as pessoas. Se você não tiver um diálogo sincero com as pessoas, você vai gerar dúvida. Não tenha orgulho, aceite que você está errado, aceite a sua culpa, aceite, fala, olha, perdão, e comece de novo. Mas se você já chegou num ponto que você diz, Renato, eu não tenho mais confiança, eu estou cheio de dúvidas, essa pessoa me encheu de dúvidas, ok. Então, o que você tem que fazer para tentar vencer essa desconfiança? Você tem que chegar e falar assim, para o teu parceiro, para o teu amigo, para o teu filho, escuta, a partir de hoje vamos propor, vamos restaurar a nossa confiança, vamos tirar fora a dúvida. A partir de hoje, na nossa relação, escute essa palavra, transparência total. Onde há trevas, há demônio, onde há trevas, há Satanás, onde há Jesus, há luz. Então, a partir de hoje, nossa relação tem que ser transparência total. Outra coisa, constância. A partir de hoje, você vai ser constante, eu vou ser constante nas nossas relações, nas nossas trocas de carinho, nas nossas amizades. Não vai ser um dia tá legal, outro dia não está. A partir de hoje, vamos ser constantes nas nossas atitudes. Vamos ser responsáveis. Cada um vai se responsabilizar pelo seu erro. Cada um vai se responsabilizar por aquilo que fez de errado. Isso é fundamental. E entender que eu tenho que escutar o outro. Quando você não me escuta, você gera dúvidas no meu coração, ou seja, Renato não falou comigo. Então, em nome de Jesus, faça isso. Escute o seu parceiro, escute o seu filho, escute, mas não escute com ouvidos de mercador que entra por aqui, sai por aqui, não. Escute, preste atenção e tenha um diálogo. E outra coisa, a partir de hoje, nós vamos viver não só em palavras, nós vamos viver em atitudes, ou seja, transparência total, constância, não vamos repetir os erros anteriores, vamos ser responsáveis pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pedir perdão e perdoar e pequenas ações repetidas diariamente para os nossos filhos, para nós, para os nossos amigos, que mostrar que nós os amamos, os queremos e temos empatia por cada um deles. Agora, tenho uma certeza fundamental. Não há nada que está encoberto que Deus não vai trazer à luz. Preste atenção nisso. Não há nada encoberto que Deus não traga à luz. Então, em nome de Jesus, confesse o seu pecado, como Deus está falando desde sexta-feira passada. Peça a penitência de pedir perdão. Não precisa pagar vela, fazer santo, promessa. Peça perdão, restaure a sua relação e não deixe com que haja dúvida na sua relação, porque Deus não é um Deus de dúvida. Tenha um bom dia.